Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Plantão Anestésio aqui do Portal Anestesia. Hoje trazendo dois residentes aqui para contar um pouquinho da vida de anestesista, de residente em anestesia. Então, vou passar a bola aqui para o nosso R2, nosso R3. Agora, por hierarquia, o R3 começa primeiro, obviamente, né? Então, doutor Eric, por favor, se apresente. Pô, muito obrigado pelo convite primeiro, né? Muito massa estar aqui, muito massa o espaço. E meu coordenador, meu preceptor aí, meu pai de especialidade. É isso aí. Bom, meu nome é Eric, sou R3 de São Bernardo. E é isso, né? Rumo à porta de saída, Porta quase. de saída. mais 6 meses aí. E é isso. Também agradecendo, né? Obrigado, Pete. Eu acho que é uma oportunidade boa para a gente estar aqui conversando e tudo e podendo, né, trocar esse bate-papo. Meu nome é Vitor, eu sou R2 também do serviço de São Bernardo do Campo. Não tão longe da saída assim, né? Embora um pouco ansioso. No meio do caminho. No meio do caminho. Quase lá, né? Mas é isso mesmo. Legal. Para a gente começar aqui, pergunta sempre que é inicial aqui. Por que anestesia? Manda ver, manda bala aí. Pô. Então, para anestesia, para mim também foi uma coisa que, acompanhando, né, o último episódio do Guilherme, eu tenho uma história um pouco parecida com a dele, né? Eu nunca pensei em fazer anestesia, sempre passei longe disso na faculdade, inclusive na faculdade todo o meu currículo é envolto de cirurgia, principalmente para coloprocto, que era o que eu mais seguia, assim, dentro do período, né? Só que aí eu fui uma das primeiras turmas de São Paulo que formou um pouco mais cedo por causa do Covid. E quando a gente formou no Covid, obviamente jogaram a gente para começar a trabalhar, e era trabalho para todo lado, enfermaria, pronto-socorro, PSF, todos os tipos de atuação possíveis, e eu também pus o pezinho um pouquinho em cada canto, assim, até mais ou menos decidir o que eu gostaria de fazer. Pete, pensa um cara que encheu a cara no mundão. É esse moleque aí, cara. Legal. Algumas coisinhas, né? E aí, quando eu formei... Mas volta essa história de abreviar aí a formatura. Como é que foi isso aí? Foi uma situação muito louca, né? Porque eu lembro que eu tinha acabado de voltar de férias, e aí já estava começando... Você era sexto ano? Era sexto ano, né? E quanto faltava para formar? 6 meses, que ia ser o último 6 meses da faculdade. Tá. Eu fiz o primeiro estágio, que foi rodando na pneumologia, se eu não me engano. E, inclusive, o próximo estágio que eu ia fazer ia ser para anestésio, que é das especialidades que deixa para os últimos semestres. E aí cortou. Não rodei em anestésio, não rodei em cardiologia, não rodei em urologia, e não rodei em psiquiatria, um monte de estágio que foram estágios que eu senti muita falta na hora que quando eu tinha sido quando eu me formei, né? Mas formamos mais cedo, minha mãe até brincava, né? Que era como colocar um soldado sem bota e sem arma para encarar o mundo. A guerra, meu amigo, na guerra todo mundo entra. Já viu guerra, todo mundo é recrutado, né? Exatamente. E aí, assim, passando pelas situações, eu sempre na faculdade brincava que eu queria ser cirurgião, queria mexer com barriga, que não sei o que era essa vida que eu queria, fazia plantões durante durante o período no hospital. E aí, na minha primeira semana de formado, eu fui ver o que era a vida real e vi que o soco era muito mais forte, o buraco era muito mais fundo do que eu realmente imaginava, né? Aquela coisa de você não ter a certeza de fazer nada, não saber fazer uma prescrição, não saber lidar com nada. E eu, desesperado, sem saber direito o que eu gostaria de fazer, eu mandei mensagem para um professor nosso, o Léo Figura, né? Grande Leonardo Narciso, assim, um grande mestre nosso. O que ele era? Ele é preceptor de clínica médica, emergência e de cardiologia lá do Santa Marcelina. Um dos melhores médicos que eu já conheci. Bacana. Aproveitando o momento para rasgar a seda, um rapaz... tem os caras que inspiram, né, cara? E é legal ter um cara que inspira você na faculdade. Ele foi uma das pessoas isso é bacana. que carregou, pegou na minha mão e me deu todas as oportunidades que eu tive, inclusive, para eu fazer o que eu faço hoje. E aí eu mandei mensagem para ele, falei assim, pô, Leozinho, fui seu aluno e tudo, a gente rodou junto no internato e eu tô perdido, eu gostaria de aprender a trabalhar, né? Posso te acompanhar? Ele falou, não, com certeza. E aí eu comecei a acompanhar ele na emergência do Santa Marcelina, lá na UPA 26 de agosto. Um abraço para todo mundo da UPA de 26 de agosto. E lá eu trabalhei praticamente um ano, quinta, sexta-feira eu ficava com ele todos os dias, o resto da semana eu trabalhava. E aí, eu meio que comecei a viver a situação do Covid no fundo do fundo, né? Porque a gente... Só um parênteses. Santa Marcelina, onde que é? Em que lugar de São Paulo? Tu coloca aí porque tem gente que está assistindo aqui que é de outros estados. Conta aí, o que é?
Pegando uma deixa, eu e o Eric, nós fizemos faculdade na Santa Marcelina, em Itaquera, na Zona Leste aqui de São Paulo, que é o maior hospital e maior rede que tem de atendimento ali da região. O quarto maior hospital do estado de São Paulo. Sim. Exatamente. E a região mais populosa assim. que é a Zona Leste de São Paulo, onde está, inclusive, o glorioso Timão lá em Itaquera, o estádio do meu glorioso Timão. Deixar, então. Né? Enfim, aí a gente... Que é um lugar de um movimento Exato, é um fluxo gigante, é um negócio animal. Só um parênteses, a faculdade Santa Marcelina, embora ela seja relativamente jovem, ela nasceu um pouco na contramão do que outras faculdades de medicina costumam nascer, assim, né? Ela já tinha mais uns 60 anos de programa de residência. Então, a faculdade veio Tinha depois... residência antes da faculdade. Depois disso, né? Mas legal também, super estruturado para você continuar. Lógico, tanto É que legal, você já tem o respaldo, né? Porque hoje a gente vê com muita certeza. faculdade sem internato, né? Sem hospital, exato. Porra, sem sem coisa de internato, sem o dia a dia. Acho que hoje eu já vejo que existe um contato muito menor do interno com o paciente. Tanto isso é verdade. Né? E importante a gente ter, né? Ter o respaldo do... Porque medicina é prática. A gente tem que estudar tudo, mas tem a prática é muito importante, né? Isso deixa de ter, né? Nós fomos abençoados. Tanto isso é verdade que a gente quase não teve estágios externos. Uma especialidade ou outra, mas... Pois é, Porque tinha era tudo lá. É um lugar muito grande, né? Exatamente. Enfim. Bom, mas volta lá, não. Volta na sua formação breve. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu tive uma oportunidade excelente de aprender com uma pessoa excelente, como atuar, como ser médico, como prescrever, como tratar, como diagnosticar, realmente, assim, na situação de você com um manto de médico, né? Você tá ali assumindo tudo. E pela situação do Covid, principalmente, a gente começou a mexer com muito paciente grave. E principalmente na segunda onda, eu já estava trabalhando só com emergência, isso um ano depois que eu já estava nessa pegada. Eu peguei em abril na segunda onda que a gente teve do Covid, que foi uma paulada. E era aquela coisa, a gente não tinha medicação, não tinha muita coisa, ventiladorzinho de transporte, que já era difícil ventilar os pacientes, aquela loucura de super pacientes, muita gente, você não tinha para onde transferir, aquela loucura toda. E aí a gente começou a trabalhar em conjunto com o pessoal da anestésio do Santa Marcelina. Que, assim, eu até brinco, né? Que quando os internos perguntam coisas parecidas, eu falo que quando o anestesista chegava é como se fosse um super-herói, né? Sim. O cara de capa, que ele conseguia garantir via aérea do paciente, conseguia garantir hemodinâmica, conseguia, com que pouco que tinha, conseguia sedar o paciente para ele conseguir ficar sincrônico com o ventilador. E, assim, não só isso, mas pela segurança de conseguir lidar e tudo, e pela questão da independência, né? Porque a gente até brinca, né? Chegava ali para entubar na emergência, é você, o enfermeiro, 4 técnicos, não sei o quê, um monte de gente, vai aquela loucura. O anestesista vai lá sozinho, resolve, 15 segundos as coisas já estão resolvidas e já estão andando para frente, né? E isso voltou muito porque como eu estava gostando mais dessa pegada de paciente grave, de manejo e tudo mais, eu comecei a pensar assim, que tipo de médico eu quero ser? Eu falei assim, eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara que chega num lugar e consegue resolver o problema, consegue garantir a situação, consegue garantir uma assistência. E aí a gente brinca, né? O que a gente estava falando agora há pouco, né? Que a gente não tem dimensão do que o anestesista faz. Sim. Mesmo porque os cursos de medicina não privilegiam a anestesia, né? A gente tem ali 3, 4 meses de anestesia. No internato também tem ali 2, 3 meses, 3 semanas que passam anestésico, quando tem, né? É uma grande parte das faculdades é uma semana de anestesia. E aí você acaba não tendo contato. Se você não tem um contato, é uma dificuldade grande você entender e querer fazer aquilo, né? E pessoalmente, as aulas de anestesia que eu tinha, eu lembro direitinho, eu só lembro do professor falando assim, pancurone. Eu falei, pancurone, o que é isso? O que eu vou fazer com isso, assim? Mas aí nessa pegada, o Eric, nós como fizemos na mesma faculdade, a gente se conheceu na faculdade, somos grandes amigos desde então. E ele já fazia anestesia em São Bernardo do Campo, como no R1. Nesse ano específico, eu estava no R1. E a gente, obviamente, trocava muita ideia sobre isso, né? Viu eu entrar na residência. Então, foram fases bem próximas. Legal. E vendo como é que é o cuidado pela
pelo que eu conversava com o Eric, e pela pouca noção que eu comecei a ter nessa situação. E pela pouca noção que eu tinha De R1, né? de R1, Exato. cabação. Eu vi que era isso, porque quando você vai exercer, você vai lá trabalhar, você está dando 100% para um paciente. Você está ali fazendo tudo que você pode para uma pessoa. Desde, às vezes, um procedimento mais tranquilo até as coisas mais complexas. Você está ali para garantir o máximo que você pode para uma pessoa. E, às vezes, quando você está na emergência, que era uma dúvida que eu tive também em prestar para terapia intensiva, era aquela questão de muitos pacientes, superlotação, a gente sabe qual que é a realidade dos serviços que a gente tem no nosso país. E isso, para mim, acabou me levando muito mais para a questão da anestesia, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo, as coisas foram se encaminhando, né? E a gente tem a oportunidade de fazer a mesma residência que meu colega. Isso aí legal, foi né? insano, Isso foi bem legal, isso né? É um outro Porque capítulo isso que, ajuda bastante os dois, porque acho que é um período que não é fácil, né? A residência não é fácil, não é um momento tranquilo, mas também não acho que é o momento mais drástico do mundo. Eu acho que é uma situação meio termo ali, mas é que tem muita insegurança, acho que tem muita insegurança do residente, mas ter um amigo ainda, uma pessoa que você já conhece mais, obviamente que é muito mais gostoso, muito mais tranquilo, o ambiente fica muito mais leve, né? Com certeza. Isso ajuda, lógico que ajuda, né? Tudo ajuda, eu né? falo que eu comecei a residência até com alguns atalhos, assim. Sim. Eu falo assim, cara, onde você se deu mal, me fala pra eu ir atrás, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. Mas eu acho que o R+, tem que dar essa bola mesmo. Eu acho essa é a função do eu acho que o R+, tem que ajudar mesmo o R-, assim. Eu acho que tem que ser muito mais parceiro do que sacanear o R-. Né? Isso foi algo que eu sempre falava pros caras, meu, isso assim, é uma ideia que a gente tem que ter de muito mais que apoiar do que, não, o R1 tem que se ferrar, o R1 tem que... Não é esse o espírito, né? O espírito é outro, né? Eu acho que existe muito isso no mundo da cirurgia, da clínica, né? O R-, toca, não sei... Sim. E aí você vê o cara no fim do R1 estafado, né? Assim, sem um burnout, norte, né? Um burnout, burnout, né? E assim... eu acho ruim, né? Eu acho essa hierarquia que se passa é ruim. Na anestesia não tem essa hierarquia, né? Não existe isso porque cada um faz a sua sala, né? Você não faz a função de... Trabalha muito independente do trabalho independente, do outro. é muito independente do trabalho do outro, né? Fora ali o cara que faz o ambulatório, que faz o pré-anestésico, mas o resto, o centro cirúrgico funciona sozinho. Você não precisa... Eu não preciso do R3... fazendo alguma coisa com o R2, cada um faz a sua sala, né? O R3 está na cardíaca, o R2 está no... É uma realidade diferente, então eu acho que a hierarquia é diferente também. Vocês veem isso ou não? Isso é uma coisa bem particular da anestesia, né? É uma residência, no geral, bastante solitária, assim, de alguma maneira, né? Você depende pouco dos seus pares, assim, né? A grande parte, assim, quase que a totalidade do que você faz é você... Sozinho. Você e seu preceptor e acabou. E é assim ao longo da sua vida. Vai ser assim na vida inteira, não. Essa é uma grande realidade, né? Porque a gente vive assim, né? Exatamente. E você não sabe como é que o seu R igual tá, o que ele tá fazendo, se ele faz do mesmo jeito que você faz, em que patamar cada um tá fazendo cada coisa. É bem diferente mesmo. Solitário, né? Depois a gente consegue ver, né? Vocês mesmos, né? Vocês entram na sala, vocês conseguem ver, né? Como que é o nível de evolução de cada um. Mas, assim, eu vejo que realmente é um negócio que você não depende... Não depender do outro para você realizar a sua função é muito bom. Entendeu? Eu vejo porque como uma coisa positiva. Porque a chance é menor de alguém sabotar você, né? Ou de você sabotar alguém também. Então... Eu acho que tem esses dois lados, né? Acho que o cirurgião, o ortopedista, acho que tem muito isso, né? Eles têm um mundo um pouco diferente do nosso, não é? Não, com certeza. E por que você fez anestésio? Por que você decidiu fazer anestesia? De onde que veio essa ideia maluca de fazer anestesia? Então, ao longo da faculdade, engraçado, assim, eu não me lembro de me importar em responder essa pergunta. Eu acho até que se eu fosse dar um conselho... Ninguém nunca me falou isso, mas assim, se eu fosse dar um conselho para
para alguém que está no internato, assim, cara, não se estressa com isso, porque essa resposta ela vai vir invariavelmente, né? Acho que no início é muito mais fácil você perceber aquilo que você não quer. E acho que isso até vem como uma vantagem, assim, porque você não cria restrições para conhecer nada. Então, eu vivia a integralidade de cada especialidade que eu fazia, em cada ciclo que eu rodava. E você já viu o que você não queria? O que você não queria, que você tinha GO, pavor? eu tinha certeza absoluta que que você eu não ia queria, fazer. ginecologia. Certeza absoluta. Psiquiatria, eu tive certeza absoluta que eu não queria fazer. E cada um vai ter sua forma de enxergar pelas suas razões individuais, né? E eu decidi fazer anestésio muito próximo do fim da faculdade, assim. Nunca sofri por isso, por não ter essa resposta. E a grande verdade é que, independente do que você escolha, seja anestesia, seja cirurgia, seja psiquiatria, seja o que for... Até patologia. Até patologia, você não tem a mais vaga ideia... Do que é. Do que é o dia a dia. aquilo. Porque só quando você bota o pé lá e conhece os seus pares, e vê como é a tua rotina, e vê como é a tua vida, que você entende o lifestyle que você está comprando. E tem um negócio muito subjetivo, né, cara? Do que as pessoas falam, né? Que as pessoas falam do que é. Porque cada um tem o seu conceito, cada um tem a sua forma de pensar, mas assim, e é engraçado, né? Eu queria fazer cirurgia, que meu pai é cirurgião. Sim. Né? Então eu sempre quis fazer cirurgia. Fazer cirurgia, me preparei para fazer cirurgia. E por grande sorte da vida, eu não entrei na residência na primeira vez. E quer dizer, né? É engraçado, né? E aí neste ano... Engraçado a sorte que você teve. Então. E aí, neste ano, foi o ano que eu parei, esse um ano que eu fiquei estudando para entrar na residência. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas, e aí, isso aqui. Meus amigos que faziam cirurgia, eu não via os caras. Eles morriam. Mal falava com os caras. Os caras estavam... E eu falava, eu ia encontrar com os caras sempre acabado, né? R1 de cirurgia. O cara que coitado, é um zumbi ambulante, né? Que nem ortopedia. A realidade deles é essa. Nada contra quem gosta, porque eles curtem fazer isso, eles curtem o lifestyle, eles acham bacana não almoçar, não sei o que, isso é um lance que eles curtem, cirurgia, não sei o que, e é legal pra eles, e tudo bem eles acharem isso legal, mas eu não achava legal isso, entendeu? E eu falei, esse negócio não tá legal, né? E aí, nesse ano que amadureceu uma ideia de fazer anestesia. Então, assim, demorou um ano, né? Até uma vez eu fui conversar com um cara lá, era um cara que fazia umas coisas de liderança, não sei o que lá, e ele falou assim, fala uma coisa na sua vida que não deu certo e que deu certo. Foi a cirurgia. Se eu não entrei na cirurgia, eu virei anestesista. Se eu não tivesse entrado na cirurgia, eu seria anestesista, óbvio. Largaria a cirurgia para fazer anestesia. Eu achava que aquilo era meu. Se deu errado na sua vida que deu certo, foi isso. Tem um negócio engraçado, né? Foi uma derrota para mim, né? Não ter entrado na cirurgia. Mas depois, na anestesia foi um negócio legal. Isso é muito louco, né? Porque a vida vai... Tem dessa. Vai movendo, né? Então, mas diga. Só cortando um pouquinho você, só para pegar um gancho disso que você está falando, que sempre quando roda bastante interno com a gente, né? O pessoal da BC, o pessoal da Uninove no nosso serviço. E uma das coisas que eles sempre vão conversar com a gente é falar assim, e você, porque escolheu, não sei o quê, você já sabia e tudo. Então, assim, cara, se você tá um pouco na dúvida, você não sabe direito mais ou menos o que você quer fazer, é muito melhor você dar um tempo, tudo bem que com as medidas proporções, a medida consciência do que você tá fazendo, de você saber dar uma pausa e colocar as coisas certas na sua cabeça, né? Porque, assim, quando você estiver no final da sua vida, com não sei quantos anos, 1 ano ou 2 anos a mais ou a menos na especialidade fez diferença. Não muda nada. Nada, não muda nada. Isso é uma coisa legal de falar depois. Mas é que é uma ansiedade grande quando você se forma, né? Exato. Você se forma, você quer entrar na residência. Eu acho que
Não sei se esse é o caminho melhor. E antes disso, quando você vai sair do ensino médio, você acha que tua vida vai acabar com 18 anos. Amigo, 18 anos, cara. Tem muito chão pela Tem frente. Muito chão. muito chão. Não importa se você não sabe o que você vai fazer, sabe? Você não... Tá tudo certo, né? Mas Mas não, mas o que eu acho, assim, o que eu acho importante, e que aí é uma coisa que eu sempre falo, é ter uma especialidade. Eu acho que você pode se formar, mas eu acho que você tem que ter uma especialidade. Isso não é uma realidade, porque menos de 30% dos médicos brasileiros têm residência médica. E isso é um déficit muito grande de mercado. Isso é um grande problema. É ruim por um lado, a gente tem menos especialistas, mas é bom para quem é especialista. Para quem é especialista é bom, porque é uma reserva de mercado. E aí você acaba chegando numa forma diferente de atuar. Porque se você não fizer nada de especialidade, você vai acabar na porta do pronto-socorro. Ou no PSF, né? Porque as pessoas acabam no indo. geral... E não tem problema nenhum de fazer isso também. Isso é um outro problema, não tem problema nenhum. Só que você não fez a residência para isso. E aí eu acho que é ruim. Eu acho que você vira um médico de prática, sem ter a base da residência. Porque a residência é a imersão na especialidade. A verdade, essa imersão é maravilhosa. A verdade é que não tem como comparar isso. Não tem como comparar. Assim, talvez não seja a coisa mais popular de se dizer, mas assim, não tem como comparar. Não tem como você comparar a capacitação de um médico que não fez nada disso com um cara que fez 3 ou 5 anos de pelo menos 60 horas semanais. Assim, é uma coisa estatística, né? Mas só retrocedendo um pouquinho do que você tinha me perguntado, sobre o porquê da anestesia, né? Então, assim, eu nunca tive muita pressa com relação a isso, com concluir isso, mas só para amarrar a ideia, o que me motivou a fazer anestesia foi justamente o que você falou, que era ter essa ideia de que eu sou autossuficiente. Eu queria ser o médico, na minha concepção quase que meio romântica, talvez, da profissão, mas eu queria ser o cara que faz tudo, que toca a pior das situações. Eu queria ser o especialista mais habilitado para lidar com o pior dos cenários. Eu não queria saber diagnosticar artrite reumatoide, entendeu? Eu não queria saber prescrever nada para FA, assim, sabe, num contexto crônico, assim, de consultório. Eu nunca me vi como esse cara. Eu queria ser o cara, sabe? Da ação. Exatamente. Vamos ver. Exatamente. Porque é gostoso. A gente curte, né? O nosso DNA é disso, né? O nosso DNA é da o tal do ação, perfil. do procedimento. É o tal do perfil. Mas a gente precisa dos outros perfis aí, fazendo tudo isso, né? Fazendo ambulatório de cardio. Claro, com certeza. Ainda bem que eles existem, né? Dependendo da gente. Então vocês não tinham noção nenhuma do que era anestesia. De jeito nenhum. Então, é isso que eu tava falando. É um grande tiro no escuro, seja para a especialidade que for. E, graças a Deus, eu acho que fui agraciado, assim, de ser o tiro mais certo que eu dei na vida, assim. Eu tomei muita decisão errada ao longo da vida, mas a especialidade, puta, foi... eu falo, assim, que eu acho que eu sou quase um testemunho de Jeová da anestesia, assim, porque eu realmente curto o que eu faço, sabe? Eu gosto dos procedimentos que a gente faz, eu gosto do estilo de vida, eu me realizo quando eu vejo que minha anestesia ficou bem feita. Eu acho isso massa demais, né? E você falou de realizações e decepções, assim. O que te decepciona, assim? O que te deixa deprê quando você vê, assim? O que é ruim? Na especialidade? Na especialidade. Deve ter algum defeito aí na anestesia. Acho que um pouco da perspectiva de crescimento, assim, né? Acho que, de alguma maneira, a anestesia, assim, você tem uma carreira boa, promissora, e, no geral, você sai ganhando o teto da sua especialidade, né? Mas você dificilmente você cresce, assim. Você pode crescer um pouco,
Mas, no geral, é aquilo que você vai ficar, né? É um pouco diferente da trajetória do cirurgião, do oncologista, né? Que ele come grama um tempão. Depois ele pode ir lá E para cima. depois ele ascende num patamar que você não vai chegar, ou dificilmente vai chegar, né? Acho que isso é uma coisa. Você tem que considerar... Não vou dizer que me entristece propriamente, mas, assim, é uma coisa para se considerar, que grande parte da sua vida vai ser na base de plantão, né? Então, é uma vida em regime de plantão, né? Então, tua vida naquele contexto recluso do centro cirúrgico, um ambiente um tanto quanto hostil, né? Todo mundo quer agilizar, a dinâmica no centro cirúrgico, ela é pegada, né? As coisas têm que acontecer, as cirurgias têm que entrar. Os conflitos, né? E você vive isso todo dia, você se habitua. Cirurgião, enfermagem, anestesia... radiologia, todo mundo ali naquela... É muito diametralmente oposto do cara que tem o seu consultório, que ele vai fazer a consulta no ritmo dele, ele, o paciente, ele vai ditar o jeito que as coisas são, né? O anestesista tem um pouco disso, né? Uma coisa que também é particular da especialidade é um pouco do fato de você, assim, ter o contato com o paciente, ele é muito efêmero e muito intenso ao mesmo tempo. Sim. Né? Isso é bom e ruim, dependendo... Ele tem medo de você, né? Na verdade. Você é um matador. É o maior dos temores, né? É você, né? Pô, você fura ele, você deixa ele com fome. É difícil, né? É difícil. E ele pode dormir e não voltar mais, segundo eles. Não é isso? Esse é o grande medo da anestesia, né? Eu acho engraçado, né? Você vai anestesiar a cirurgia cardíaca, né? O cara serra o externo, né? Entra, coloca em essa corpórea e ele tem medo da anestesia, né? Assim, eu acho que sobre essa questão de insatisfação de algumas coisas é relativo, né? A gente falar de satisfação. Eu acho que são coisas que você aprende a lidar ao longo do tempo, né? Porque, assim como a gente estava falando, que você entra na especialidade sem ter noção nenhuma do que está acontecendo, do que é seu dia a dia. E aí você começa a ver que você não é o centro das atenções, né? Eu acho que, assim, para um cara que vai ser anestesista, é importante ele entender que você precisa ser contente com as suas próprias vitórias. E não vai ser muito difícil chegar alguém e falar assim, pô, legal essa anestesia. Desculpa te interromper, mas é que isso tem muito a ver com você na minha vida particular, porque isso é uma frase que eu lembro, assim, com muita clareza de você especificamente, assim, porque é justamente isso, uma especialidade que você tem que se realizar consigo mesmo. Sozinho, você tem que ser... O cara não... Você é sempre coadjuvante. Cirurgião é um paciente que não se mexe... Que, enfim, é basicamente isso, e que acorde rápido. Sim. Basicamente isso a demanda dele. Não, e o paciente sempre é do cirurgião, né? Exatamente. Ninguém vai lá, hoje eu quero ser anestesiado pelo Dr. Vitor. Você não trouxe Não é isso, né? Hospital, o paciente não é seu, o paciente é do cirurgião. E você é um médico ali que faz parte do procedimento, faz parte da equipe do cirurgião, né? Muita gente não consegue metabolizar isso, mas essa é a realidade, né? E eu sempre falo que o anestesista bom é o que não aparece. O cara que no cantinho... Quando ele aparece é porque deu alguma besteira, entendeu? Então, quanto menos o anestesista aparecer, é melhor, entendeu? Porque quando aparece é porque deu alguma besteira, entendeu? Então, o anestesista tem que fazer o papel dele, ser feliz com aquilo mesmo, saber que você está cumprindo a sua... Eu saio muito feliz das minhas anestesias, sem ninguém... Né? De vez em quando eu ouço um elogio ou outro, né? Mas assim, eu fico muito feliz, né? De fazer uma cirurgia e ter um desfecho bom da cirurgia. Isso me faz feliz. E a gente acho que não precisa muito que os outros olhem isso, né? De uma forma... Alguns cirurgiões reconhecem, né? Mas a maioria das vezes é esse processo mesmo. E não, isso. Eu concordo, porque no final da história, assim, você tem que saber o que você fez. Você tem que estar contente com as coisas que você fez pelos seus valores e tudo. Sim. Porque você tem que fornecer o melhor que você pode ali para o paciente, que volta na história de você fazer 110% do que você pode para uma pessoa só. O que eu acho legal da anestesia hoje, da anestesia moderna, é que antigamente
A ideia de anestesia era colocar o paciente para dormir e acordar o paciente. Hoje, a gente tem uma medicina perioperatória com o anestesista. Então, desde o pré-anestésico, no intra e no pós-operatório. E a gente muda desfecho de paciente a longo prazo. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter consciência, porque não dar o sangue para aquele paciente que não precisa do sangue é mudar o desfecho dele a longo prazo. Né? Usar uma droga que melhora a sobrevida dele também é papel do anestesista. Então, todas essas coisas foram mudando na anestesia. Hoje a anestesia é um espectro bem mais amplo. Antigamente era assim, acordou bem, tá tudo bem, né? E acabou. Então você falava que a anestesia era uma especialidade de passagem, né? E hoje a gente vê isso de uma forma diferente, né? Uma especialidade de perioperatório. Então o preparo do paciente é super importante, né? A gente tem que preparar o paciente para a cirurgia e tem que cuidar do paciente no pós-operatório. Então, né? O ir ver o catéter e ver se o paciente está com dor no pós-operatório faz parte da gente, né? Isso é legal, porque aí você tem o contato maior com o paciente. E aí o paciente começa a olhar o anestesista diferente. Isso é uma coisa que tem relação direta com a qualidade da sua Com a qualidade da anestesia, com certeza. Um cara que em 48 horas não teve dor, não teve retenção urinária, não teve nenhuma outra complicação, ele pode não saber disso, mas claramente foi uma anestesia bem feita. Bem feita, claro. Bem feita, né? Aliás, não sei se tem alguém aqui que é paciente ou que nem da área médica mas a gente não só fura você, não, e sai fora, entendeu? A gente que acha que nem médico você ou que você, pronto, tá anestesiado e vai embora, sabe, pro próximo. Eu tô lá do seu lado, entendeu? Pra você ver teu monitor, te dar sangue se você precisar, intervir quando... Não sei se todo mundo sabe disso, mas o cirurgião ele tá muito ocupado operando, né? Não, mas é que cada um no seu quadrado, né? O cirurgião opera lá, claro, a gente anestesia ele tá fazendo a função dele, mas... E esse negócio a gente não sabe nem que é médico, né? Muitas vezes eu ouvi o paciente falando, né? Mas você é anestesista, é médico, não sei o quê. Isso, durante alguns anos, isso me deixava muito constrangido, assim, até chateado, né? Falar, pô, o cara não tem noção. Depois de uns 10 anos, isso passa, sabe? Você fala, não, a gente faz um cursinho aí de 3 meses, vira anestesista, você até brinca, né? E dá risada, porque não necessariamente isso vai mudar na sua vida, né? O cara saber se você é médico ou não, né? Eu já expliquei muito para paciente, depois eu já perdi eu fiz Senai mesmo. Quantas vezes o ambulatório falou assim, e o senhor trouxe os exames? Eu falei assim, não, eu vou trazer só para o médico. Só para o médico, mas isso faz parte, mas é porque a especialidade é de bastidor, né? Exatamente, então a gente não tem como a gente uma hora as coisas vão ser reconhecidas e tá tudo bem. Futuro, me fala aí do seu futuro. Qual que é a sua ideia aí de R3? Acaba o R3, vai fazer R4, vai fazer uma subespecialidade? Quer fazer alguma coisa, não quer? Quer ir trabalhar, quer ganhar dinheiro? Qual que é a sua ideia de futuro? Pô, isso é uma coisa bastante particular, né? Que cada um vai julgar consigo mesmo. Né? Eu particularmente, eu passei por muitas... E é possível que eu mude de ideia algumas vezes ainda, claro, até o término da residência. Hoje, especificamente, eu penso em trabalhar mesmo. Acho que depois de 6 anos de faculdade, 1 ano de preparação, mais 3 anos de residência, eu particularmente estou um pouco cansado, assim, tô afim um pouco de construir minha vida pessoal, né? Isso é uma coisa que a especialidade proporciona. Sim. Assim, foi uma das razões que eu considerei, inclusive, né? De construir minha vida pessoal, né? Agora, uma coisa que eu acho válida, que é uma coisa que eu tomo para mim, é que independente se você vai fazer R4 ou se você vai fazer TSA, ou se você vai trabalhar, que nem no meu caso, eu quero trabalhar. Mas eu gostaria, idealmente, de trabalhar em lugares que me desafiem a coisas novas. Quase como um R4 não oficial, digamos assim. Não oficial.
no sentido de você estar num lugar onde você vai fazer coisas novas, que Vai você evoluir. que você vai ter um nível de exigência diferente, que você vai estar desconfortável de alguma maneira, né? Porque vamos dizer que o mais confortável possível é você fazer aquilo que Fazer você o arroz estava com feijão, fazendo esses sim, 3 sim. anos, né? Então, você está num lugar diferente, você se desafiar, você ser colocado em procedimentos que você nunca fez, claro, com colegas que você vai discutir, né? Isso aí eu acho que é o que eu particularmente ambiciono, Legal. assim, para os E próximos você, anos. Vitinho, alguma ideia? Eu acho que se eu for falar de ideias também, eu vou ficar divagando sobre muitas ideias aí que não vou chegar em muito lugar, mas... eu realmente, assim, eu também mudei algumas coisas, eu acho que o R2, ele tá sendo agora para mim uma mudança de vários paradigmas, de coisas que eu enxergava de um jeito que agora eu tô enxergando de uma outra forma, agora que eu tô começando a ter um pouquinho mais de noção de que é um pouquinho mais de anestesia, como é que funciona um pouco as coisas, como é que funciona esse mundo fora da residência, que, né, brinco, né, a gente tem um mundo dentro da residência e você tem um mundo fora da Claro, residência, claro. né? E como cada coisa vai. Eu pensei muito em R4, eu acho que tem muita coisa ainda que eu preciso colocar na minha cabeça, mas no meu ponto de vista, eu quero também me abrir para todas as oportunidades que eu tenho para eu poder chegar no meu objetivo principal, né? De ser o cara que vai conseguir resolver as coisas independente do que seja. Que nem o Eric falou, assim, pegar cirurgias que vão te desafiar, você sair da sua zona de conforto, você se colocar numa situação que você tá ali para resolver os problemas, né? E a vida vai jogando a gente para os cantos e eu acredito que, assim como, graças a Deus, todas as coisas que foram caminhando na minha vida, elas foram acontecendo e sempre com a cabeça muito aberta, eu também acho que as coisas vão acontecer desse jeito. Tem tempo também, né? Não, tem tempo para chão ver, ainda. tem tempo para exatamente. estudar, mas é uma pergunta que eu faço porque eu acho que hoje o mercado se posiciona, né? Quando a gente for falar de futuro, de profissão, de mercado, ter uma subespecialidade ou ter uma área ali que a gente tem um pouco mais de vivência, tudo, isso ajuda você a se colocar, se posicionar em lugares melhores, né? E que não necessariamente com remunerações melhores, mas em lugares mais de referência e que você possa atuar naquela subespecialidade, né? Uma cirurgia, uma anestesia pediátrica ou a cardíaca congênita, né? Que é um nicho que praticamente não tem gente fazendo. A gente tem número de profissionais muito pequeno. E isso acaba virando uma reserva de mercado e acaba sendo uma oportunidade de você entrar num nicho Sim. que Exatamente. a longo prazo vai te trazer uma diferenciação, né? Então são esses pontos que a gente, chegando aí no fim do R3, a gente senta para conversar com o R3, fala, e aí? Né? Que você vai fazer? Qual que é a sua ideia, né? De vez em quando, antes disso, os R3 vêm falar, e aí, o que eu faço? Vou, não vou? Já ouviu falar de tal serviço? E aí, trabalho lá, é legal, não é? E a gente tenta ajudar de alguma forma a orientar o que vocês vão fazer. Lógico que quem decide as coisas são vocês, né? Óbvio, vocês têm que saber o que é melhor para vocês, né? Não adianta a minha cabeça de 50 anos para a cabeça de 30, são coisas diferentes. Porque a gente estava brincando, né, do conflito de geração, né? Gerações são diferentes. Gerações pensam de uma forma diferente. Eu fui formado para trabalhar e a gente trabalhava exaustivamente, né? A geração de vocês não quer trabalhar exaustivamente. Não é a praia de vocês. Tá errado? Não, tá errado. A gente estava errado também? Não, a gente também não estava errado. Cada geração tem os seus sonhos, os seus desejos e as suas necessidades, né? A gente abdicava de muita coisa por causa da profissão, né? Hoje a profissão faz parte de um contexto de vida na maioria das pessoas, principalmente da geração de vocês. É assim ou eu tô enxergando de uma forma errada? Isso total verdade, assim, eu só acho que uma coisa que é perene, independente da geração, que é o que eu tomo para mim, né? Senão não acharia verdadeiro isso, mas você não se pegar na tua zona de conforto, assim, né? Aproveita esse embalo, assim, né? De energia, de disposição, de início de carreira,
para você fazer aquilo que talvez com 40, 45, 50 Você não anos você faz. não vai querer fazer, porque você vai ter outras coisas em E jogo. tem outras Você vai ter prioridades. filhos, você vai tem ter outras prioridades, família, você sim. vai ter carnê para pagar. Responsabilidades, é diferente. Tua vida vai mudar muito, você querendo ou não. Ah, Então aproveita esse embalo, assim, para se desafiar, né? mas você enxerga essa diferença de geração? Ah, mas com certeza, né? Eu Sem olho... sombra de dúvidas. Né? Nossa, olho para os meus pais, é uma vida completamente diferente, né? Meus pais tiveram que lutar por coisas que eu não tive que lutar, e eu tenho dilemas que meus pais não tiveram nem oportunidade de ter. Porque o ambiente, o meio de cultura que eles foram criados, Era eles estavam diferente. muito preocupados em, sei lá, em ter a própria casa, em ter um emprego estável, em construir a própria carreira, e que são engraçado, né? Como aquilo que uma geração semeia serve de substrato para você ter novas safras de Sim, novas sim. coisas e de novos pensamentos, né? Então, para citar um exemplo, eu penso muito mais em realização pessoal do que a minha mãe teve a oportunidade de pensar, por exemplo. Porque ela não estava preocupada com isso. Ela estava preocupada Em criar os filhos. em criar os filhos ou em ter algum nível de estabilidade, não importasse Estabilidade. o preço que O preço que isso tivesse custaria. Exato. É. Então, é um privilégio mesmo, assim, você poder Optar. sequer pensar sobre isso. O que você acha, Vitor, da geração? Eu acho que muda bastante, viu? Principalmente que a gente tem um contato com o pessoal cada vez mais novo, mas comparado, por exemplo, a nossa geração com a geração dos nossos pais, a minha mãe também partiu de uma coisa muito parecida que nem o Eric disse, né? De aquela coisa de ter que trabalhar muito, de ter que resolver todos os problemas dentro de casa e sempre naquela questão de trabalhar, não parar e sempre produzir e tentar garantir tudo para garantir o melhor futuro para nós, né? Eu tenho uma vida abençoada demais de ter tido todas as oportunidades que eu tive, de todas as coisas que aconteceram e de também ter a possibilidade de pensar em coisas diferentes que meus pais não pensaram, assim. De como eu quero programar o meu futuro, de como eu quero montar minha família, de ter o tempo de fazer isso e de ter tido todas as oportunidades que eu tive para fazer também. Mas é nítido, assim, a diferença, assim, porque eu falo assim para mim também, eu sou uma pessoa também que eu quero trabalhar bastante, quero fazer tudo que eu posso fazer, mas eu tenho certeza que a partir de uma determinada idade eu não quero me submeter a coisas que eu não ia me submeter com uma idade mais nova. E eu quero deixar tudo da melhor forma possível, que as coisas, elas, que se Deus quiser, se garantam assim pela frente de como vai tudo acontecer. Mas essa é a ideia mesmo. Não, porque a geração é diferente, né? A gente pensava muito em trabalhar e hoje eu vejo que as gerações mais novas têm um equilíbrio diferente nisso. Trabalham menos, né? Tem um tempo menor, né? Tem um tempo maior de lazer, né? Tem um tempo maior para fazer outras coisas que não só anestesia, né? Então, não trabalhar tantos dias na semana, ter um dia, 2 dias de folga, algo do gênero, assim, é diferente, né? Assim, e isso é geracional, né? Isso é um hábito. Eu não consigo ficar segunda-feira em casa. Se eu ficar segunda-feira em casa, eu bato na moça que trabalha na funcionária. Entendeu? Eu não consigo acordar e tomar café. Não consigo. Sim. Eu preciso sair de casa, eu preciso vir para cá, eu preciso fazer alguma coisa. Não consigo ficar em casa. Né? Eu não consigo fazer outras coisas. Né? E até me sinto, às vezes, culpado de não estar fazendo, né? Mas isso faz parte da minha geração. Minha geração é assim, foi habituada a esse trabalho contínuo. E as gerações de hoje não. As gerações de hoje têm os seus dias e eu acho isso muito saudável, né? Eu acho que é muito melhor do que você ficar naquele coisa. Eu acho que o sentido qualidade de vida assumiu significados muito diferentes. Sim. Das coisas, né? Sim. Por exemplo, um tempo atrás, às vezes, ter sua casa, ter tudo, ter não sei o quê, patrimônio assim, X assado. E hoje eu acho que, assim, a questão de você ter o tempo para você poder cultivar as coisas que você lembra de você mesmo são muito importantes. Sim. Isso eu falo porque a gente estava conversando isso agora. Porque quando você entra na medicina, querendo ou não, você abre mão de muitas coisas que ao longo da vida foram te formando como pessoa. Seja você tocar um instrumento, praticar um esporte, gostar de ler um determinado tipo de literatura, qualquer coisa dessas. E aí, quando você já se decide, fala assim, não, eu vou prestar medicina.
aí você já começa a largar um monte de coisas que você fazia com uma frequência, porque você tem que se dedicar a conseguir chegar no patamar para passar numa prova. E aí você vai lá, passa nessa prova. E aí você entra na faculdade. A gente brinca, né? Que a faculdade de medicina não tem como não ser integral. Você vive a faculdade de medicina do dia 0 até o último dia. E quando você viu, passou 10 anos disso. Exato. E Entendeu? você tá ali, foram E 6 a anos. faculdade é mais difícil que a residência? Não, jamais. A faculdade é É. uma... Assim, É um Um período passeio, bom, né? É um passeio, né? perto da Então, residência. mas você vê, É. será que você precisaria ter abdicado de tanta coisa De na jeito residência, De jeito durante a nenhum. faculdade? isso eu acho Né? que pode ser um erro meu, inclusive, É. mas eu Mas acho isso que falta- é o erro de muita gente, porque Exato. que eu lembro que meu pai falou para mim, meu pai falava assim para mim, estuda para entrar na faculdade. Depois você entra na Você faculdade, faz o que você quiser. sua vida vai estar tranquila, Nunca entendeu? sei. Vai ser muito mais tranquilo, você vai ter tempo de estudar, você vai estudar algumas matérias específicas. É muito melhor fazer faculdade de medicina do que estudar para vestibular. Cara, é uma coisa... Você não está disputando com ninguém. É você e você. E, aí e o que sobra de tempo? Eu concordo que a medicina tem que ser integral. Mas o que tinha de espaço vazio, meu amigo, Não, não isso é era verdade. brincadeira. Não, isso não tem era que brincadeira. Eu lembro que era integral, começava às 7h30, acabava às 10. Aí você ia ter aula janela às enorme. 1h30 da tarde. E aí, Não, isso convenhamos, Sim. se a gente tivesse ali um bom ritmo, das 7 às 2 da tarde a gente faria tranquilo a faculdade. E das 2 da tarde em frente você teria a vida muito mais tranquila. Mas não, tem esse negócio do integral, tudo bem. O internato é outra coisa, você tem que ficar dentro do hospital. Mas as cadeiras básicas, aquelas coisas ali, eu achava muita enrolação. Eu achava muito... Porque você tinha muito ócio na faculdade, né? Ah, mas esse ócio é para você estudar. Sim, é para você estudar, mas poderia se encaixar de outra forma. Então, a faculdade eu acho que é uma época muito boa. E eu acho que tem tudo isso que a época gente acaba curtindo, maravilhosa, né? melhor época Melhor da época vida. da vida é a faculdade, né? A gente tá conversando disso vindo pra cá, a gente falou assim, nossa, cara, o que a gente passava na faculdade de tempos que nunca mais vão voltar, assim, né? Assim, vamos prestar outra faculdade. Eu falei, Faculdade? ele tá precisando prestar outra Faculdade, faculdade, Vitor. E é Mas, assim, da questão de você estar ali e tudo, até a gente brinca, né? Porque quando você tem 2 médicos numa mesa com pessoas de profissões completamente diferentes, essas pessoas praticamente se excluem e só ficam falando de medicina. Porque você passa esse tempo todo no intensivo falando só de medicina, só de medicina, só de medicina, só de medicina. É porque quem faz medicina é fascinado pela medicina, Exato. né? E a gente acaba tendo esse... Exatamente. Né? Mesmo quando a gente sai fora do hospital, a gente fala muita coisa do hospital. Né? A gente Então, fala dos procedimentos isso- que não dão certo, sim. da intubação que você conseguiu, que você achou que não ia conseguir, da viária é difícil, da veia é difícil, da parada que teve... Né? A nossa vida é intensa em relação a isso. Mesmo isso não fazendo parte, hoje, que eu vejo das gerações, não fazendo parte de respirar isso 24 horas por dia. Sim. Mas faz parte de uma forma importante. Né? Não sei quantos % faz. Né? A minha vida é anestesia. Né? Assim, tanto fazer como ensinar e ter as minhas coisas do portal, não sei o que, mas isso é a minha vida. Então, eu respiro isso 24 horas por dia. Mas sou feliz por isso, né? Sim. Eu curto. Né? Eu curto ir para o hospital. É um negócio que me dá prazer entrar no hospital. Porra, mas você é maluco? Não sou maluco. Eu gosto do ambiente do centro cirúrgico. Eu me sinto muito bem no centro cirúrgico. Eu me sinto leve, como se eu estivesse indo passear no parque. É um ambiente bom. Eu gosto. Mas aí é um prazer que você tem que ter para lá. Porque eu acho que também, se você for fazer uma coisa que todo dia você vai acordar e vai falar, puta merda, Alguma coisa tá preciso ir para o centro cirúrgico hoje, e você já chega chutando a porta, errada. Não, já tá errado. precisa repensar na vida, né? E para quem tá na medicina, assim, eu acho que isso é uma coisa, assim, valiosíssima para se considerar, porque você tem possibilidades infinitas claro. de você ser realizado na especialidade que você quiser. Lógico. Sabe, assim, é muito potencial, assim. E cada De especialidade tem um leque absurdo. Tem um leque de absurdo. todos os É, perfis que você imaginar. E a assim, própria anestesia, eu acho que é uma especialidade, estava conversando com o Guilherme, que ela abre um leque muito grande depois de formar. Se você quiser ir fazer um R4 de terapia intensiva, vai ser tranquilo. Entendeu? Se você quiser fazer dor, vai ser tranquilo. Tem várias coisas que você pode fazer além
da anestesia. E isso é uma dica que eu dou para vocês, assim. Tem uma subespecialidade para você ter outras coisas que você possa fazer dentro de uma especialidade. Então, dor eu acho um negócio muito bacana. Ah, não sei o que, paciente de dor. Tem tudo isso, mas é o dia que, se você sente falta de ter o convívio com o paciente, você vai ter um paciente para você cuidar. Você vai ter essa possibilidade entendeu? mesmo sendo anestesista. Mesmo sendo anestesista, você vai fazer dor, você vai cuidar desse cara, que esse cara tem uma dor crônica, você precisa ser ajudado. E aí você vai fazer muita clínica junto, porque para ser médico de dor, você tem que saber muita clínica, meu amigo. Você não tem nem ideia de quanto você tem que voltar no livro para estudar. Eu sei, porque eu fiz dor, né? Eu fiz a pós-graduação de dor. Os caras falavam as coisas para mim, eu não entendia o que os caras falavam. Reumato, de não sei o que. Pô, tinha que ir lá voltar e ler. Então, assim, acaba sendo um negócio que é legal, entendeu? Porque é algo a mais que você pode fazer. E aí foge da clausura do centro cirúrgico. Sim, Você pode atender no ambulatório. É uma alternativa. Eu sempre falo isso para as pessoas. Falo, pô, pense na dor. Você não precisa fazer dor todos os dias. Você pode fazer 2 dias de anestesia, 1 dia de dor. Tá tudo bem. E tem uma outra especialidade. E mais legal, que é mais bacana, assim, que eu acho que é fantástico. A dor e a anestesia, elas se falam muito. E a gente muito se ajuda o paciente no centro cirúrgico depois que você fez dor, porque é uma outra visão desse paciente que tem uma dor aguda. Isso é muito louco, né? Porque a gente acha que a gente sai da anestesia e sabe tudo da dor, né? Mas ainda tem uma subespecialidade que só cuida de dor, quer dizer... Isso é louco, né? Você vai achar que é só fentanil, acabou, não tem E acabou, morfina, EV, na RPA. Tchau. Vai ser isso. E aí tem essas alternativas da dor e de outras especialidades que eu acho que são legais, né? Que você pode abrir esse leque na sua vida para não ficar um negócio monótono, né? Você vê a gente tem lá o Murilo, né? Que é um anestesista lá, um cara excepcional aqui. Excepcional em então, todos os aspectos. E é um cara Excelente. top line, manja muito de anestesia e é um baita socorrista e intensivista. Então ele é anestesista, ele é socorrista e ele é intensivista. Ele faz 3 áreas que são correlatas e executa as 3 bem. Não é que ele faz 3 áreas e faz as 3 meia boca. Ele é um cara essencial. Então você vê como é legal o anestésio, porque você consegue passear nessas áreas e se dar muito bem. Então isso eu acho muito legal, né? Aliás, a terapia intensiva foi algo que a gente deixou de lado na especialidade, mas a terapia intensiva é do anestesista. Ela surgiu no pós-operatório dos pacientes. Ela é uma disciplina anestésica, a gente que deixou de lado, né? Você vai ver as escolas, né? A Escola Paulista, por exemplo, é disciplina de anestesiologia, terapia intensiva e dor. As 3 disciplinas estão dentro da anestesia, tudo junto, né? E a gente, anestesista, falou, não, deixa pra lá terapia intensiva. Em outros países, inclusive, isso é mandatório. Mandatório, né? Especialidade. Você não faz os 3 anos. Você faz Portugal 5 ou 7. é assim, né? Aí você tem 1 ano de intensiva, 1 ano de dor. Eu acho que isso é legal. Mas para PH também, se eu não me engano, em Portugal também, eles têm o início da residência deles é todo com atendimento pré-hospitalar. Então, acho que esses pontos da anestesia é algo que eu acho muito, muito legal. Eu sou apaixonado por anestesia. Vocês sabem, né? Nem deu para notar. Gostam disso. E me conta de vocês, assim, que extra hospital, assim, qual que é o que você faz para fugir do centro cirúrgico, do burnout do centro cirúrgico? O que vocês fazem? Assim, em questão de o que seria fora da residência, seria muito assim o dia a dia que ter o tempinho ali para você poder ficar recluso e pensar qualquer coisa longe de medicina, qualquer coisa longe de hospital. A gente Você tem um hobby aí? Sobre a gente estava conversando agora, eu gosto muito de tocar, eu toco guitarra e aí eu tô tentando voltar isso aos poucos, que são as coisas que a gente deixou ao longo dessa trajetória inteira. Eu sou um apaixonado em videogame, não tem como... Legal, falar. ótimo. Quando tem uma oportunidade, alguma coisa nova, eu vou atrás, não tem como. E não só isso, mas também dá o tempo para o que é mais importante, né? A gente ter nossos amigos, você poder dar importância para minha família, que essa minha família não é daqui, é todo mundo de Belo Horizonte. Quando tem uma oportunidade para poder voltar com eles.
poder lidar com as coisas que eu acredito aqui, poder cuidar de mim e, assim, tentar ser cada vez um pouquinho melhor, né? E é muito estressante a residência? Se eu for falar que não é mentira, assim. Não tem como a gente pensar que a residência, assim, que é aquele tempo que a gente falou, que por mais imersivo que seja, por mais o tempo que é, não tem como você não ter um estresse, não tem como você discordar de alguma coisa, de você ficar alguma coisa que realmente vai te sobrecarregar. Mas, assim, eu acho que tudo são coisas que são lidadas, tem sempre tudo que pode ser conversado, a situação em que você está inserido e o que você pode lidar com ela. E eu acho que você tem que saber também tirar sempre o melhor proveito de tudo. Porque se você ficar martelando sempre os pontos negativos, que invariavelmente qualquer residência no país, qualquer lugar vai ter, você vai ser uma pessoa completamente infeliz com você mesmo. Não, e você vai criando vínculos mentais cada vez mais curtos com aquilo que você não gosta. De coisas que não tem nada a ver. Exato. Isso é uma coisa que a gente conversa bastante, assim, de você, sempre retroceder no porquê que você tá ali, no porquê, o esforço que você fez para estar ali, você quis o que você ambiciona no futuro. E se realizar com as suas pequenas glórias, assim. Você não se atrelar tanto aos teus fracassos, né? Você pega... Então, você precisa ter um espectro bom, mas assim, é a pergunta que eu falo, assim. É estressante? Sim. É algo, assim, maçante? Não, maçante... É algo, assim, que você acaba seu dia e fala, não, tô quebrado. Não, eu acho que é uma especialidade mega dinâmica, na verdade. Você tem uma máxima na anestesia que muita gente já deve ter ouvido, né? Que você tem horas de tédio com minutos de desespero, né? Sim, isso mesmo. Então, eu acho que quando tudo tá bem alinhado ali, que você terminou de anestesiar, que tá tudo como tem que estar, ótimo, é um voo de cruzeiro, né? Mas você setar as coisas dessa maneira, botar teu avião para decolar, botar teu avião para pousar, é estressante, acho que no bom sentido, né, do termo. Não tem como, né? Você tá colocando o paciente numa situação que ele depende integralmente de você. Depende de você para respirar, literalmente, né? Então... e quando você está estubando um paciente, superficializando ele, também é a mesma coisa, né? Então, são pequenos estresses, assim, que você vai se habituando, mas acho que, de uma maneira geral, uma especialidade bastante dinâmica, não acho uma especialidade tediosa, acho que envolve muito procedimento, que é uma coisa que eu particularmente sempre gostei de fazer, então não dá para dizer que é maçante. É estressante? Pontualmente é estressante. O estresse é uma coisa que você convive com frequência. E me conta uma coisa assim, lembra lá do Eric lá na primeira semana de residência, segunda assim, e aí? Porra, um animal, né? O que você contava? Animal, né, cara? Não sabia nada, não tinha noção nenhuma sobre Era difícil nada. montar o soro ou não? Pô, lógico, cara. Tudo é um desafio pra você na sua primeira cena. Quebrar uma ampola é uma novidade pra você. Todo mundo com micropor no dedo de ficar furando. Aspirar uma droga é uma novidade. Então, Pegar uma veia é uma novidade. Mas isso aí é uma grande diferença, né? Porque você vê, o R1 de cirurgia, que é o cara que a gente convive ali, o R1 de ortopedia, ele já sabe dar ponto na pele. Dá mal e porcamente, mas ele sabe dar ponto na pele, né? Porque ele passou na sutura do pronto-socorro. Mas nunca me ensinaram a montar um soro. Nunca me ensinaram a pegar uma veia. Um acesso até pegava, né? Mas é algo que a gente não fazia, né? E hoje é algo que a gente vai aprendendo a fazer. Mas eu acho engraçado, e eu falei já outras vezes, a evolução, não é, do R1. É muito exponencial. É exponencial. Mas isso é bacana, né? É bacana o começo, assim, de vocês entrando. Pra gente que acompanha, é algo assim que é super gratificante, assim. Que você vê, né, aquele cara perdidinho ali e depois de 6 meses o cara já tá orientado. Já tá equalizado, já sabe como é, né? A gente, né, hoje eu vejo os R1s hoje, quando eles passam eu fico orgulhoso, falo, pô, evoluíram, né? Sim.
já estão ocupando o espaço deles. Eu acho que isso é bacana da especialidade, né? Isso é muito Eu legal. acho que essa curva exponencial é uma das coisas que, para nossa Pois. especialidade, é excelente. É, e dá um prazer, né? Dá uma Então, satisfação legal, né? Você Exato. tem... Acertar a hack Você ali. conseguir fazer coisas mais difíceis. Você tem aquele combustível, assim, com uma certa frequência, né? De realização. Você não entra num platô muito extenso de... Puta, tô a mesma coisa de sempre. Você... Todo dia, a cada mês, a cada 6 meses, você evolui absurdo, assim. Legal. Sem perceber. Sem perceber. perceber. Às vezes você tá assim, uma semana, falando, nossa, cara, procedimento X eu não consigo fazer de jeito nenhum, que não sei o quê. Passa a semana seguinte, você tá fazendo tudo liso. Passa outra semana, você não faz nada direito. Aí na outra, você já tá começando a fazer tudo de outra forma. Aí você vê um cara fazendo de um jeito. Isso é muito legal. Isso é legal. É muito, muito legal. E estudo, como é que tá os estudos? Dá tempo de estudar? Não, dá. Questão de, assim, querendo você chegando em casa, depois da residência e tudo, você acaba ficando mais cansado. Eu acho que, no meu ponto de vista, assim, tem muitos momentos durante a cirurgia também que são momentos em que você fica mais ocioso, às vezes você começa a pegar umas salas maiores. No R1 eu acho que é mais difícil, porque você faz tanta sala, você roda tanta coisa tão rápido, que às vezes você, na residência, você não tem tanto tempo assim que você pode abrir um livro, abrir alguma coisa. E você tá tão ocupado em tentar entender o básico, dominar coisas muito básicas, assim, que puta, teu dia acabou, você tá exausto e... Porque o R1 ali nos primeiros meses é um burnout desgraçado, né? Um estresse grande, assim. Até você pegar e entender como funciona. Mas eu acho que, assim, dentro tem cirurgias que dá, assim. Às vezes a própria cirurgia que você tá vendo... e o que foi feito de indução? Qual é esse tipo de cirurgia? O que dá para fazer? E o que é uma coisa que eu tenho que ficar atento? Alguma coisa, eu acho que isso tá em cima. E querendo ou não, eu acho que, sim, a gente tem várias oportunidades também fora da residência. A gente tem as próprias aulas da SBA, tem a questão do portal, tem a questão de tudo isso. Você tem uma gama de fontes de você poder caçar tudo, né? Que é outra coisa que a gente brinca, né? É muito fácil você virar um empurrador de Propofol, né? Mas também é difícil você entender o que você está fazendo e como é que você vai fazer essas coisas, né? E isso é o que vai te diferenciar como profissional, né? É o cara que só é um saber fazedor. Saber por que você está fazendo, né? Um fazedor de coisas, porque quando a coisa aperta, o que você precisa é do cara que sabe. É o cara que sabe o que está fazendo, o que tem que ser feito naquela hora específica, né? Isso é a base, né? A base do sentar e estudar ainda não tem nada que a gente consiga substituir, né? A gente precisa desse conhecimento. Bom, eu confesso que estudar no fim do dia é sempre um desafio, assim, porque você tem que cumprir as suas 60, 70 horas semanais, você acaba trabalhando de final de semana, você vai para 90, 110 horas semanais, é difícil, não, é mentira se eu disser que não é. Mas, se serve de conselho, vou te falar que os momentos que mais me motivaram, assim, são coisas ou que eu me perguntei, que eu tive dúvida durante uma cirurgia, durante o procedimento, às vezes trocando ideia com um amigo meu, com um colega, alguma coisa que me pergunta, e aí essas coisas que você fala, nossa, bicho, isso aqui é importante demais para eu não saber. Eu preciso dar uma investida nesse assunto específico. Então, você lê aquilo com... Cara, você lê aquilo com mais afinco, você vai atrás porque aquilo é uma demanda do seu dia a dia. Então, você tentar contextualizar o teu estudo com aquilo que você está fazendo, acho que é a melhor estratégia, assim. Porque se você organizar aquilo de uma maneira muito ortodoxa, assim, muito, né? O negócio não vai pra frente. Não vai pra frente. Não vai, cara. Não dá. Desculpa, mas não vai dar. E o trabalho durante a residência, assim? A gente sabe que muitos residentes trabalham, dão plantão fora. Como que é esse desafio de dar plantão fora em outros hospitais sem assistência? Bom. Difícil. É difícil, né? Difícil. Então, isso é uma coisa que eu carreguei desde que eu me formei, na verdade, que eu não queria dar um passo maior do que a minha perna, eu não queria abraçar algo maior do que o meu braço. Então, acho que mesmo quando você se expõe, assim, porque não importa o contexto que você está, se você não está na residência, você está se expondo, trabalhando. Claro. Não tem como. Mas eu acho que dá para mitigar muito isso. Então, os primeiros plantões que eu dei ao longo da minha vida
da residência, eu dei com um R+, meu, que eu confiava. Isso, puta, foi uma coisa, assim, muito massa na minha residência específica. A gente tava falando, né, começou a conversar falando dessa relação do R1 com o R3, com o R2. Eu posso dizer pelo meu próprio exemplo, assim, porque eu tive R+, assim, incríveis, assim, que foram muito legais, que são meus amigos pessoais hoje em dia, e foram os caras que mais me ajudaram quando eu botei minha cara para trabalhar, porque eles estavam ali do meu lado, porque falaram, cara, vem aqui que a gente vai te colocar em coisas menores, e qualquer coisa eu vou estar aqui do lado, que eu vou poder te ajudar. E é da mesma forma que eu lido hoje que eu lido com os meus R-, né? Então, acho que tudo dá para fazer de uma maneira mais consciente. Não é que você mete a cara assim, igual um louco, um maluco, entendeu? Expõe todo mundo ao risco que for, faz coisas... Mas o que eu acho que é mesmo essa experiência, ela tem um ganho. Puta, tem um né? ganho Que é um incomparável. ganho, uma com relação à autonomia, residência. uma coisa... não pode, não é correto. A gente pode depois discutir esses dilemas éticos e morais, mas na vida demais. existe um crescimento... É porque você acaba... Você cresce demais, você amadurece demais. Eu acho que qualquer residente de anestesia, principalmente nos primeiros anos, vai falar sobre muito isso. É muito diferente. Por exemplo, você vai começar uma anestesia geral, você ser o cara que vai fazer a medicação ou ir ser o cara que vai fazer o procedimento. Porque normalmente, às vezes, chega alguém na sua sala, faz as medicações que já estão prontas, você faz o procedimento e segue em frente. Quando você já começa a se preocupar que você tem que lidar com as duas coisas, que você tem que fazer a medicação, você tem que fazer o procedimento, você tem que ver se o paciente não está estabilizando, tudo ao mesmo tempo, com uma outra pressão, isso com certeza vai te fazer pensar de uma forma diferente. Vou fazer um pouco menos aqui, vou fazer um pouco mais aqui. Vale a pena fazer isso. Da outras vezes eu já tive experiências com outras coisas. Sem sofrimento não tem crescimento, né? E na residência, você faz o absurdo. Na residência também, né? Na residência, você faz o absurdo. Vamos supor que você faça o absurdo que for, assim, a coisa sempre mais... tem um respaldo, né? Tem um cara aqui, que vai bancar as coisas, entendeu? Essa é a vantagem da residência perto de qualquer outra coisa, que a gente sempre está no respaldo e do amparo, e que você sabe, obviamente, que a hora que você gritar vai ter 10 caras ali, e essas pessoas também vão assumir a responsabilidade disso. Isso faz parte da preceptoria, da coordenação da residência, e a gente sabe disso. Isso faz parte. E isso dá o amparo para vocês terem segurança de fazer o procedimento. Então, são situações diferentes. E acabou o R3, meu amigo, é você. Né? E aí é você. Então, por isso que a residência é uma época muito importante, né? De crescimento, de aprendizado, de experiência, de ganhar cancha nas situações que a gente passa na vida dentro do centro cirúrgico, que vão se repetir e vão aparecer outras. Mas essa por isso que a residência faz a diferença no cara. O cara que fez residência não é um cara. O cara que não fez residência é outro cara, né? Pode ser que esse cara excepcionalmente tem um cara ali que não fez residência e que é excepcional. Mas não é a regra. A regra é o cara que é residente, o cara fez as suas 60 horas semanais, 3 anos, esse cara vai sair bem, né? E vai ter a segurança de fazer uma anestesia. Eu acho que isso é a parte legal da residência, assim. E o sair é uma experiência, é uma aventura, né? Dizem quando gera algumas risadas também, né? De alguns plantões e algumas situações que a gente acaba sendo pitoresco, né? Inusitadas, engraçadas e que vão acontecendo. Isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso currículo oculto ali, né? Do nosso bate-papo. Muito se aprende falando, né? Não sei se vocês... Muito se transmite conversando, né? Batendo papo e falando em rodas informais. O conhecimento também se transmite assim. Isso é muito legal de anestesia, as dicas, as coisas que a gente pode fazer. Não sei se vocês sentem isso também. A gente brinca os bizus da anestesia. Puta, a gente pode falar de uma troca... Pegando exatamente disso, por exemplo, são coisas que você vê que você vai pegando alguma... Que na anestesia tem muito do toque, né? Eu gosto de fazer desse jeito, eu gosto de deixar montado desse jeito, eu gosto de arrumar o paciente desse jeito. E aí você vê alguém que te ensinou isso, aí você pega essa coisa que você aprendeu, você passa para as outras pessoas, e aí quando você vê tem um outro cara ali que você nem conversou, tá fazendo a mesma coisa.
aí o outro ali tá fazendo do mesmo jeito. E isso é muito legal. É legal. Porque é uma especialidade que, por mais que a gente tava falando de solitária, é uma especialidade que você tem um campo para aprender com o seu colega de coisas que você nunca pensou. Assim, fala, nossa, se eu fizesse isso nesse timing, eu ia ter uma resposta completamente diferente. Se eu fizer isso desse jeito, pô, não ficou tão legal. Ó, eu tô vendo o cara ali, ó, assim não tá tão legal. Cara, é quase igual cozinhar. Você vai fazer um prato, eu faço o meu carbonara, você faz seu carbonara, o Vitor faz o carbonara dele, nenhum tem o gosto igual, nenhum é do mesmo jeito, assim. Porque você é um grande mosaico de coisas que você vai pegando. Você vai gostando mais ou gostando menos. Isso faz parte também. Isso faz parte da formação da residência. Isso é o que se chama de currículo oculto. São coisas que se fazem que não estão escritas no livro. Entendeu? E que isso faz parte do nosso dia a dia. Isso é muito legal, né? Porque tem várias sacadinhas que não estão escritas no livro. Né? Tem muita coisa que não tá no livro, né? Assim, ó, se tá você aqui. Assim, não tem nessa inclinadinha, esse jeito não tem. Isso é uma coisa que a gente troca ideia todo dia. Literalmente todo dia. Você pega uma PI, mas você gosta de segurar desse jeito, você passa assim, você faz não sei o que, você inclina dessa forma. Eu faço assim porque eu acho melhor por essa e por essa razão. Fulano me falou de tal jeito, eu gosto de fazer assim. No fim, todo mundo pegou um central. No fim, todo mundo pegou uma PAI. Mas... São os bizus, né? Tem os seus lancezinhos, assim. Isso é muito legal. Essa especialidade é uma especialidade muito bacana. Que estamos aqui batendo o papo de especialidade que a gente ama, mas é muito legal. Bom, falamos de burnout, falamos de hobby, falamos de futuro. E aí, o que mais que tem anestesia que pode oferecer pra gente? Nossa, acho que... Como você vê o futuro da anestesia, assim? Será que a inteligência artificial vai ter um papel no futuro da anestesia? Será que a gente sempre vai ser... Será que o anestesista vai ser indispensável? Será que nós vamos ter aí um futuro? Como é que vai ser o negócio? Olha, eu acho que eu já tenho ocupação demais para pensar no que vai acontecer comigo no futuro, assim, mas... Não sei, só eu espero que a gente não seja substituível, não. Você acha que é substituível? Acho que não. Acho que não. Acho que algumas coisas até eventualmente possam acabar sendo automatizadas, algumas... Pode ser que o mercado dê uma enxugada de alguma maneira, assim, mas substituir a anestesia, difícil. Acho que não. Difícil. Não tem como. O cenário, ele muda bastante, né? Eu acho que o que a gente viu nesses... 2 anos, o Eric completando 3 anos agora, a gente vê como as coisas, elas mudam muito rápido, né? O perfil de... muita gente trabalhando, pouca gente trabalhando, tal jeito tá assim, plantões estão desse jeito, tal empresa faz desse jeito. Eu acho que ela muda bastante, né? E a gente pegou uma onda que eu acho que agora ela mudou bastante. Que eu acho que também daqui a alguns anos, 2, 3 anos, a gente não sabe, né? Saiu aquela história sobre mais vagas de residência, que eles estavam querendo abrir principalmente para anestesia. Não sei como é que isso vai realmente afetar, quantas vagas vão ser, e isso a médio e longo prazo, como é que vai acontecer. Mas eu acho que, assim, para o anestesista, principalmente, eu acho que a tendência também vai ser do pessoal acabar se especializando um pouco mais e tudo, se for mais para essa área. Eu acho que o anestesista que se... procura se diferenciar de alguma forma, esse cara ele vai acabar sendo mais requisitado, acabando conseguindo um emprego mais fácil, né? Que sempre tem situações em que está em baixa, situações que está em alta, mas eu acho que vai mudar bastante, assim. Eu acho que dos próximos 3, 4 anos, eu acho que o perfil... uma coisa também pegando um gancho. Eu acho que, por exemplo, o anestesista que usa mais ultrassom, não questão para ultrassom de bloqueio, mas questão de... dos procedimentos, mas para uma avaliação cardiológica, para uma avaliação pulmonar, que isso a gente tem muito em ambiente de terapia intensiva, de urgência. Isso a gente ainda não é tão popularizado na questão do centro cirúrgico, mas eu acho que isso cada vez vai ser uma coisa que eu acho que dá para afirmar com certeza, assim, que já é uma tendência desde que a anestesia existe e que vai prosseguir nesse caminho na minha avaliação, é que ela vai ficar cada vez mais segura, né? Já é bastante segura, muito mais do que um dia foi. Aliás, agora, esses dias atrás, foi o dia da segurança do paciente, né? Acho que é dia 12, não sei que dia que é direito aí. Mas isso faz parte do nosso contexto de uma forma muito importante. Né? Vamos combinar, é bastante seguro, assim. Você tem muito recurso. Tem muito recurso. E
você só vai ter mais coisas para lidar e para ser mais seguro ainda. Isso O que aconteceu nos últimos 5 anos? Imagina daqui nos próximos 5. Que é isso, cara? Não, a gente se evoluiu muito em pouco tempo. Pouco tempo, digo, para panorama de medicina, né? Sim. Assim, em 20 anos, né? Eu tenho 25 de formado, 26 agora. E a anestesia que eu conheci... É completamente diferente. Imagina, cara, um capnógrafo ser um luxo. Hoje é uma coisa... Um capnógrafo a monitorização, já foi um luxo. A monitorização era a coisa que não existia em todas as salas, todos os monitores, né? A gente tinha monitores específicos para cada... Tipo, capnografia a gente usava na videolaparoscopia e na neuro. Sim. Era onde tinha. E eram 2 que iam de lá para cá no centro cirúrgico. É bizarro. E hoje e isso reflete muito a segurança, né? A resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi a primeira, que era 1806, hoje é a 2174, que regulamenta o ato anestésico, não existia. Então não tinha como se regulamentar a anestesia. Cada um podia fazer do jeito que você quisesse. Não existia a obrigatoriedade de oxímetro. Não existia isso antes da 1806. Então era uma zona. Exato, Né? Então as pessoas olhavam o dedinho cianótico, colocavam o esteto no peito para ver se a bulha estava abafando. Né? Tá abafando a bulha, diminui o alotano. Que era alotano, hein? Daí, não era servo, era alotano que a gente usava. Então, sim. E eu peguei já o fim disso, né? Eu peguei o fim, já tinha Propofol, já tinha... O servo já estava começando, então, muito mais seguro. Se parava paciente toda semana no centro cirúrgico. A gente tinha apneias na RPA frequentemente. Não era que nem a RPA, que as pessoas só chamam a gente para dar alta da RPA, entendeu? A RPA era um pesadelo. Entendeu? Porque os pacientes, as drogas duravam mais, não tinham reversores. Plantãozinho puxado da RPA, hein? Se falava do pancurônio, se usava alotano e pancurônio. Né? Alotano e pancurônio, o cara ficava anestesiado 6 meses. Né? Daqui a ser, era semestral só anestesia. Era uma coisa louca, né? Então, hoje evoluiu, hoje a segurança é muito maior. Então, hoje a gente tem uma queda importante, né, da morbidade, né? Muito mais do que da mortalidade. Hoje você vai tranquilo pro centro cirúrgico, né? Ser operado. Né? Isso é uma realidade, né? Mesmo pra gente. Né? Deveria estar, porque hoje a nossa segurança é muito grande. Eu acho que ainda tem mais espaço para evoluir. Eu acho que a gente pode ter drogas mais seguras ainda. Eu acho que o ideal é a gente ter drogas de metabolização plasmática só, sem depender de fígado e de rim, como o remifentanil, como o remimazolam, que está vindo, né? Que é uma droga que está pintando aí, né? Então, eu acho que a tendência é essa. Ter reversores, como o Sugamadex surgiu para o bloqueador. Hoje eu acho que não deveria existir outro bloqueador neuromuscular, a não ser o Rocurone e o Sugamadex. Talvez já seja uma realidade daqui para frente, ninguém mais use drogas que, se você não está monitorizando, porque ninguém monitoriza direito, né? Ninguém usa o TOF direito, pelo menos você tem uma droga que te agrega mais segurança que um anticolinesterásico, na minha visão, né? Clinicamente. Né? Talvez os estudos não mostrem isso, mas para a gente é muito mais seguro ter um reversor. Então, acho que dá para a gente evoluir muito nisso e ter uma anestesia isenta de resíduo. Um reversor porque o cara de cabe, Precedex. né? O cara acaba ali a anestesia e acabou. Não tem nada dentro do corpo dele. Né? Zero de anestésico. Eu acho que isso é o futuro. Ter reversor para tudo e ter coisa de metabolização rápida para esse cara voltar... Né? O cara entrar num status e voltar para o mesmo status exatamente igual ele entrou. Né? Eu acho que esse que é o grande... E sem dor, né? Sem vomitar. É o que a gente quer, né? O paciente que ele não tem a dor e não tem a náusea e vômito, que é o que a gente vê no nosso dia a dia, né? É dor e náusea e vômito. É o que a gente mais vê no centro cirúrgico, né? Na recuperação. É o que a gente mais vê no pós-operatório. Então, acho que a gente vai chegar muito próximo disso daqui dos próximos 50, 100 anos. A gente vai estar numa anestesia muito além do que a gente conhece hoje. Muito além. E eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito nisso.
Eu acho que o homem vai ser sempre... Não tirando emprego, não tem tá como. ótimo. Eu acho que não tira emprego porque você não vai conseguir fazer. Sim. Eu acho que pra você desenvolver um robô que Não que dá. tenha... Entube. Faça Faz hack. Eu acho que isso é um negócio que pode acontecer pro futuro, né? A gente vê os filmes futuristas e a gente achava que aquilo não ia acontecer, né? Tinha um desenho que chamava Os Jetsons, Ah, sim. que não sei se vocês conhecem, mas Não, eles lógico. falavam por videochamada. E eu achava aquilo... Puta, videochamada, cara. Isso é... deve ser demais você falar com um cara pela televisão, né? E hoje a gente tem aí qualquer aparelho fazendo... Eles voavam essas nos coisas. drones. Não, tinha pera. os drones, tinha os robôs que limpavam, né? Que faziam as coisas. A gente tem os robôs já nas fábricas, né? Os robôs, a automatização de toda a parte de... Sim, sim. É uma evolução, né? A gente não imaginava que ia chegar tão rápido. Hoje aqui, sua vida tá aqui dentro, Exatamente. né? Inclusive, se você tiver dúvida, você entra aqui. Não é? Então... Mas eu acho que a gente vai chegar, acho que vai ser acho que a gente vai evoluir aí nos próximos anos, eu acho que a gente ainda vai ver coisas bem legais aí, eu acho que a gente vai chegar próximo à perfeição. A perfeição a gente nunca vai ter, mas eu acho que a gente vai ter uma medicina muito melhor, muito mais... mais de ponta. Eu acho que a gente vai ter muito isso pro futuro. Vai ser mais seguro ainda. Se é que pode ser mais seguro, mas ainda a gente tem muito erro, tem muito problema em relação a isso. Sim. Mesmo porque a gente vive numa realidade diferente de muitos outros lugares do Brasil e do mundo, né? A gente hoje vive numa cidade, num estado que é um estado Com certeza. que é, né, um grande estado. Mesmo as cidades como a gente, em São Bernardo, que é uma região metropolitana de São Paulo, a gente tem hospitais como o nosso lá, que é um hospital que tem toda a estrutura, Exatamente. né? Faz cardiopatia congênita, né? Então, você vê que é uma realidade diferente de todo o Brasil. Mas isso, se Deus quiser, a gente consegue melhorar a saúde a nível nacional. Mas isso aí eu acho que é história para outro podcast, né? Pessoal, acho que falamos bastante aqui, divagamos, batemos papos. Eu agradeço aí esse tempinho aí na vida de vocês, que eu sei que não é fácil, a rotina. Imagina, pô, foi um prazer. Mas eu acho que é legal a gente conversar, bater papo, entender isso. Acho que as gerações mais velhas precisam entender o residente de uma forma diferente, ao invés desse conflito de no meu tempo não era assim. Não era mesmo. Não vai ser nunca. Graças a Deus, houve uma evolução. E eu acho que isso serviu para muita gente abrir o olho para ver que a geração mudou e que o mundo mudou, né? E que a gente vai ter que começar a se comportar de uma forma diferente frente ao residente. Porque a gente vai ter que aceitar vocês de alguma forma, né? E a gente vai ter que entender como vocês são. E eu acho que muitos serviços já estão entendendo isso. E tendo algumas mudanças nas contratações, na forma como as pessoas trabalham. Isso está mudando muito, está revolucionando essa parte profissional. E isso é um dilema, né? Coletivo, né? Eu tenho muitos grupos de discussão sobre isso, das pessoas mais velhas, e se debate muito isso. Então, acho que é legal esses papos para as pessoas que puderem assistir isso e entenderem de uma outra forma. Então, muito obrigado aí de novo a A vocês. gente que agradece, Pete. Muito obrigado pelo espaço aí pra gente poder falar. Foi muito poder legal. Devagar um pouquinho desse tempo. É isso aí, muito legal. Pô, obrigado mesmo, Pete. Obrigado. Isso aí. Animal. Pessoal, então a gente fecha aqui mais um Plantão Anestésio, agradecendo aí aqui a presença ilustre de um R2, de um R3. Agora eu vou trazer um R1 da próxima vez. Por acaso você estiver assistindo aí e quiser vir aqui participar do nosso bate-papo também aqui com o residente, trazer a sua realidade de onde você estiver, qualquer lugar do Brasil, pode vir aqui participar do podcast e falar aí seus pensamentos, suas ideias, como que é a sua vida de residente. Mande aí uma mensagem aí pro portal e participe com a gente. A gente se vê aí na próxima. Valeu, pessoal.